Glória a Deus, vamos em frente. Se você puder mais uma vez pegar a sua Bíblia aí. Gênesis. Capítulo de número 2. Gênesis 2, verso 7. Primeiro livro da Bíblia, atribuído ao grande legislador, libertador e profeta Moisés. Gênesis 2, 7. Não só Gênesis, como também Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, né? Esses 5 livros são chamados de Pentateuco, muito considerado pelos judeus, porque foram escritos por Moisés como revelação de Deus, pois Moisés não estava no Gênesis, mas Deus estava, amém, irmãos? 2:7. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Daí se tira a ideia de que o ser humano é formado por 3 partes. Chamam-se isso de tricotomia: corpo, alma e espírito. Como Paulo vai escrever a sua carta à igreja de Tessalônica, ele faz essa recomendação, que um homem se santifique, não só no corpo, não só na alma, mas como também no espírito. O apóstolo Paulo, fundador da igreja praticamente gentílica, depois de Jesus, confirma a ideia de que o homem é formado por 3 partes, o ser humano é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. Salomão, no livro de Eclesiastes, afirma que o pó, quando o homem morre, o pó volta ao pó, porque ele foi tirado de lá. Como nós acabamos de ler agora em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E Salomão explica que quando a gente dá o último suspiro, e Deus sabe quando será o de cada um de nós aqui, esta matéria que nós vemos, que nós chamamos de carne, isso se desfaz no meio do pó. Toda essa matéria, quando este corpo já não tem mais vida e é enterrado, ele se mistura e se desfaz junto com o pó da terra, porque foi de lá que o homem foi tirado. E Salomão explica ainda mais que o espírito volta para Deus porque é de Deus. Então, quando o homem dá o último suspiro, algumas coisas acontecem. O pó volta para o pó, porque é da terra, está ao seu lugar. O espírito que é de Deus volta para Deus, porque foi Deus que o deu, que seria, nesse texto que nós lemos, o sopro de Deus. Inclusive, quando a gente vai estudar sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o nome da matéria é pneumatologia.
Porque a palavra pneu que a gente vê nos carros aí é esse composto de ar que está dentro dele. É muito mais do que a borracha que reveste. É o ar que está dentro dele, é esse sopro. Então esse sopro de Deus na narina do homem é recolhido novamente e volta para o céu, e volta para Deus, que é de Deus. Pergunto, para que Jesus se faria homem, ou Deus se faria homem na pessoa de Jesus e sofreria uma morte de cruz? Se o pó vai voltar para o pó de qualquer jeito, e o Espírito vai voltar para Deus, que é de Deus, para que Jesus morreu na cruz então? Nesse texto que nós lemos, afirma, por revelação de Deus, Moisés afirma que o homem tornou-se alma vivente. Logo, a razão pela qual Jesus se manifesta nesse contexto humano e vai até a cruz como sacrifício para salvar alguém, esse alguém é a nossa alma. Uma vez que nós somos formados por 3 partes. O sacrifício de Jesus é para salvar a alma do homem. Ou seja, para salvar o homem. Muitas vezes a gente pensa que um homem é o que está diante dos nossos olhos. Mas o homem, digo homem no sentido de humanidade, tá? Homem e mulher, é o que está dentro de nós. E a frase que explica isso é: corpo é o que eu tenho, alma é o que eu sou. Quando você recebe um milagre, por exemplo, na sua perna, uma cura na sua perna, um paralítico que volta a andar, o milagre aconteceu naquilo que você tem, não naquilo que você é. Por isso é que tantos que foram abençoados por Deus, curados por Deus milagrosamente, conseguem ainda viver longe de Deus, porque o milagre aconteceu naquilo que ele tem. Quando você lê Lucas 17:11, a história dos 10 leprosos, todos eles foram curados. Todos eles receberam um milagre naquilo que eles tinham. Mas somente um recebeu o milagre naquilo que ele era, que foi a transformação da tua alma e o reconhecimento de que essa mesma alma não pode viver separado do seu Criador. Quando as pessoas muitas vezes vão falar sobre, tem um negócio de cura da alma, milagres internos, as pessoas vão falar sobre isso, e algumas pessoas não acreditam nisso. Acha que isso é besteira, que cura da alma é besteira, que depressão é besteira, que ansiedade é besteira, que medo é besteira. Só que tudo isso faz parte da alma do homem. É impossível desconsiderar. É impossível desconsiderar uma ansiedade. Uma ansiedade tira a vida da gente do eixo. Ela, dependendo da sua intensidade, ela consegue atingir até o nosso físico. A gente perde o sono, a gente não dorme, o nosso corpo físico fica debilitado em função de uma coisa que está acontecendo na nossa alma. É impossível ignorar uma depressão. É impossível achar que é frescura, que é besteira. E nós tratamos muitas vezes assim porque essa é a sociedade que nós somos criados. Uma pessoa que está em depressão, muitas vezes no contexto da sociedade, é considerado fraco, besteira, frescura. Essa pessoa está com frescura, essa pessoa está com besteira, essa pessoa está doida.
quando na verdade existe um problema muito maior que foge do alcance dos nossos olhos, porque a doença não está acontecendo naquilo que ela tem, a doença está acontecendo naquilo que ela é. E foge dos nossos olhos e nós ignoramos porque nós não sentimos, porque a nossa alma não está doente, a gente desconsidera a doença que está acontecendo na alma do outro, porque nós não sentimos essa dor, porque nós não somos participantes desta dor. Mas eu acho que a gente precisa pensar nisso com mais carinho. Porque o homem não é só corpo físico, não é só sangue, não é só nervo. A gente precisa considerar essas enfermidades que acontecem dentro da gente. Ansiedade é excesso de futuro no presente, atrapalha a nossa vida. Saudosismo é excesso de passado no presente, também atrapalha a nossa vida. Tanto faz se é o futuro ou se é o passado que se atrapalha no nosso presente. Tudo isso acontece dentro da alma da gente. E pode ir nos adoecendo de acordo com aquilo que vai acontecendo na vida da gente. Deus, em Gênesis capítulo 1, 2, 3, tinha um plano. O plano de Deus era recomeçar. E nesse recomeço de Deus, em Gênesis, Ele vai recomeçar fazendo o homem. A gente não tem muita informação de como era a vida antes do Gênesis, a gente tem poucas informações de como aconteciam as coisas antes de o Gênesis ser escrito. A escola traz como informação para a gente, era glacial, era mineral, tempo dos dinossauros, e um grande Big Bang, uma explosão onde a vida aconteceu. A Bíblia nos traz a informação sobre a queda de Lúcifer, como em Isaías capítulo 14 e em Ezequiel capítulo 28, você pode ler em casa. Que na verdade são profecias acerca de alguns reis, mas por causa da descrição e por causa da narrativa do profeta, a teologia considera não mais como uma profecia acerca do rei, mas como um relato da queda de Lúcifer, do anjo que fora criado por Deus e que se rebelou contra Deus e quis se voltar contra Deus, dizendo: subirei às mais altas nuvens e estabelecerei o meu trono ao lado do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo, como disse Isaías. Contudo, disse o profeta, foste derribado de lá. A expressão que Isaías usa, ó estrela da manhã, é que dá origem ao nome Lúcifer, porque estrela da manhã, filho da alva, e Lúcifer quer dizer a mesma coisa, aquele que porta a luz. O profeta Ezequiel, falando sobre esse mesmo ser, vai dizer que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Obviamente ele não está falando de um rei, ele não está falando de um homem. Quando ele diz, tu eras querubins ungido da guarda, e estava no monte da congregação, no monte santo de Deus, e passeava sobre pedras afogueadas. É óbvio que ele não estava falando de um rei. Então a teologia vai entender essas duas profecias, ou essas duas descrições ou narrativa, como a grande queda de Lúcifer. Porque ele foi, segundo a descrição do profeta Isaías, lançado por terra. E Jesus lá no Novo Testamento vai dizer o seguinte, no livro de Lucas: eu via Satanás caindo como um raio. Então, a partir daí, começa-se Gênesis 1, capítulo 1. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Antes, o que havia sobrado de toda essa informação que a gente tem, de pedras afogueadas, de monte santo de Deus, de monte da congregação, ou a informação que a ciência nos dá como era glacial, era mineral, o que sobrou foi um grande caos, porque a Bíblia vai dizer no verso 2 do capítulo 1, que havia trevas, escuridão sobre a face do abismo, e nada mais. Então Deus vai recomeçar, fazer de novo. Por isso ele começa, então disse Deus, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz com o nome de dia, e a noite e as trevas como o nome de noite.
Aí o que Moisés escreve? Foi a tarde, veio a manhã e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja separação entre as águas que ficarão em cima do firmamento e as águas que ficarão embaixo do firmamento. E a este firmamento ele deu o nome de céu. E Deus viu que essa separação era boa, por uma razão. Deus está separando as águas por uma razão, e Ele sabe que essa separação vai ser boa. Quando? Em Gênesis capítulo 6. Quando as águas do dilúvio vai vir, obviamente não são águas que evaporam do rio, como acontece nas chuvas de hoje em dia. Para destruir toda aquela região ou toda a terra, teria que ser muita água. Então, em Gênesis capítulo 1, Deus vai separar as águas que ficarão em cima do firmamento e águas que ficarão embaixo do firmamento, ou seja, acima dos céus e abaixo dos céus. E viu Deus que essa separação era boa. Então foi a tarde, veio a manhã e esse foi o segundo dia. Então Deus disse: haja no meio das águas porções secas. É quando começa a aparecer a terra. E Deus viu que aquilo era bom. Então Deus disse: olha, isso aqui vai se chamar terra, isso aqui vai se chamar mares. E continuou dizendo que a terra produza árvores frutíferas e plantas com semente sobre toda a sua superfície. E assim foi, e assim aconteceu segundo a ordem de Deus. E Deus viu também que isso era bom. Foi a tarde, veio a manhã, e foi esse o terceiro dia. Perceba que no primeiro dia Deus criou a luz. Deus não criou o sol. Deus criou no primeiro dia a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Agora, no quarto dia, então Deus vai dizer: haja luzeiros no céu, hajam estrelas no céu. E Deus viu que era bom. E haja também um grande astro para governar o dia, que nós chamamos de sol, e um outro astro um pouco menor para governar a noite, para que eles possam marcar as estações do ano. E Deus viu que isso era bom. Perceba, no primeiro dia Ele criou a luz, no quarto dia Ele criou o sol. O que Deus está fazendo com tudo isso? Recomeçando um grande plano, um grande recomeço de um grande plano. Deus viu que era bom, os luminares, a luz, o sol, a lua para governar as estações. Então foi a tarde, veio a manhã e esse foi o quarto dia. Mas no quinto dia Ele disse que haja no meio do céu aves de todos os tipos, pássaros de todos os tipos, e que os mares também produzam seus animais, segundo cada um segundo a sua espécie. E assim foi, e Deus viu que era bom. Perceba que Deus está montando todo um cenário, porque Ele vai recomeçar. O que Ele está fazendo é preparando o seu recomeço. E o que cabe a gente é aprender com Deus, que para recomeçar alguma coisa, a gente precisa antes preparar, para poder recomeçar, para que as coisas possam dar certo. Deus olhou e viu que aquilo tudo era bom. Foi a tarde, veio a manhã e esse foi o quinto dia. No sexto dia Deus disse: haja animais domésticos e selvagens sobre toda a face da terra. E assim foi. Deus gostou. Só que lá em cima no céu, na finalização daquilo que Deus está fazendo como recomeço, preparação para o recomeço, Ele diz assim: desçamos agora e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Perceba, na narrativa de Ezequiel, Lúcifer foi expulso da eternidade, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Quando ele disse: subirei, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, Deus o expulsou da eternidade. Aí Deus vem aqui na terra e cria o homem à sua imagem e semelhança, para que este homem possa herdar a eternidade.
Então, obviamente, este homem não vai ser este corpo, porque este corpo vai voltar ao pó, como disse Salomão. E o Espírito que está dentro de você, que está fazendo você respirar agora, este fôlego de vida vai voltar para Deus. Alguma coisa precisa ser salva em você. O sacrifício de Jesus veio por uma razão, e Ele quer produzir, Ele construiu um novo e vivo caminho, como está escrito na carta aos Hebreus. O sangue de Jesus construiu um novo e vivo caminho, para que essa alma que está dentro de mim e dentro de você, possa encontrar este caminho e chegar na eternidade para viver com Deus. Jesus disse: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele não diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu corpo? Ele não fala isso. Porque o corpo não é importante, essa matéria que vai envelhecendo dia após dia não tem importância alguma. Essa matéria é apenas a forma que Deus estipulou no seu recomeço para que nós pudéssemos existir neste mundo, para que nós pudéssemos viver neste mundo, para que nós pudéssemos nos ver. Mas essa matéria irá se desfazer, e é aí que o sangue de Jesus pode fazer total diferença na vida da gente, para que o que está dentro de você, para isso que está dentro do teu corpo, possa viver eternamente com Ele. No grande plano de Deus, no seu recomeço, Deus quis recomeçar com o homem. Deus fez assim: eu vou plantar um jardim para que o homem possa existir e viver bem. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, onde colocou o homem e disse: viva bem, meu filho, seja inteligente, viva segundo a minha vontade, viva de acordo com aquilo que eu te ensino, e você vai viver maravilhosamente bem aqui. Está vendo aquelas árvores verdes e maravilhosas? Como de todas que você quiser. Domine sobre os animais. Você nasceu para governar, Adão. Eu te criei para isso. Você é a coroa da minha criação. Domine sobre tudo. Viva bem aqui. Só daquela árvore ali que você não deve comer. A árvore que está no meio do jardim, que é boa para dar entendimento, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque certamente o dia que você comer, Adão, você morre. Perceba, Deus preparou tudo. Criou os rios, criou os mares, criou o sol, criou a estrela. Fez vegetação, plantou a árvore, plantou o jardim e colocou o homem ali e disse: filho, viva bem, viva comigo, só me obedeça e tudo vai dar certo. Mas o homem fez o quê? Fez a única coisa que não poderia ter feito: comer da árvore proibida. E nesse dia, eles perceberam que eles estavam nus. Engraçado que quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, nesse intervalo aí de 17 horas até as 18, 18h30, que é a hora que o sol está se pondo, Deus visitava o homem no jardim. Tinha culto todo dia. Todo dia Deus visitava o homem, todo dia Deus falava com o homem, todo dia o homem conversava com Deus. A união era perfeita, a vida era perfeita, enquanto o homem estava obedecendo aquilo que Deus havia dito. Aí Deus viu que um homem estava só, e Ele disse: não é bom que um homem esteja só, falhei uma disjuntora, para que ele seja idônea e companheira dele. E deu a Adão Eva, uma linda esposa, para que eles pudessem multiplicar e viver. Mas ambos foram negligentes e fizeram aquilo que não deveriam ter feito no grande plano de recomeço de Deus. Nesse dia, 3 processos se desencadeou dentro do homem. Primeiro processo foi um processo de vergonha,
quando eles descobriram que eles estavam nus. Porque Deus visita um homem no jardim mais tarde, mesmo horário de sempre, e pergunta: Adão, aonde estás, Adão? Que eu não estou vendo você. E a resposta de Adão para Deus foi: Senhor, eu tive medo, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu estava nu. Quem te fez saber que estava nu, Adão? Quem foi que te fez saber? Você porventura fez aquilo que você não deveria ter feito. Então o primeiro processo foi um processo de vergonha, porque os olhos deles se abriram e eles se envergonharam, e a Bíblia diz que eles costuraram folhas de figueira para poder cobrir a sua nudez, porque eles estavam com vergonha. E esse é um processo que se desenvolve dentro da gente quando a gente não ouve a voz de Deus. O outro processo está na mesma declaração de Adão: tive medo. Não só a vergonha, mas também medo é um problema. É um processo que se desenvolve dentro da gente quando a gente não ouve a voz de Deus. Perceba que no recomeço de Deus não era para viver nada disso. No recomeço de Deus era para ter uma comunhão plena entre o homem e Deus, a vida ser boa. Mas agora o homem está tomado não só de vergonha, como também de medo. E o que é o medo? O medo é aquilo que paralisa a vida da gente. Medo é aquilo que faz com que a gente não acredite. Medo é aquilo que faz com que a gente não realize. Pessoas não se casam porque têm medo de como a vida será no casamento. Pessoas decidiram não ter filhos porque têm medo de como será a vida com os filhos. E sentem medo de tudo. Medo é um processo que existe na alma. Não acontece no corpo físico, não acontece naquilo que a gente tem, acontece naquilo que a gente é. E aqui que é a grande questão. Que tudo isso vai acontecer porque o homem deixou de considerar aquilo que Deus havia dito. Não só vergonha, não só medo, como também culpa. Outro processo que se desenvolve dentro da gente, quando a gente não ouve a voz de Deus. O que Adão falou? Senhor, foi a mulher que tu me deste. O que ele está fazendo? Ele está transferindo a culpa, porque ele se sente culpado. Só não quer admitir, mas ele se sente culpado. E ele diz: olha, eu sei que eu sou culpado, mas a culpa não é minha. A culpa é desta mulher que o Senhor me deu. Aí Deus olhou para Eva: e aí, Eva, o que você tem para dizer? Ela disse: bom, Senhor, foi a serpente que me enganou, eu também não tenho culpa não. Mas ela também se sente culpado, ambos se sentem culpados. Então você vai perceber que quando a gente faz escolhas para fora daquilo que Deus está nos orientando, quando a gente toma decisões e entra por estradas e caminhos que não correspondem àquilo que Deus quer para a nossa vida, alguns processos vão acontecer dentro da gente. Vergonha, medo, culpa, ansiedade, transtornos. Agora, o que Deus está dizendo para a gente? Que estamos aqui nessa noite: filho, filha, viva bem, considerando aquilo que eu tenho dito a vocês. E que não é de vez em quando, é toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quem sabe quantas vezes por semana Deus está falando com a gente. Eu sei que pelo menos toda segunda-feira tem um recado de Deus aqui. Eu sei que todo domingo na minha igreja, onde eu congrego, tem um recado de Deus. Toda quarta tem um recado de Deus. Existem igrejas que funcionam na quinta-feira, toda quinta-feira tem um recado de Deus ali. Existem outras que funcionam na terça, toda terça tem um recado de Deus. E Deus está falando com a humanidade. E agora, não só mais falando, mas mostrando com sinais, para que todos possam ver e perceber que a sua palavra é real. Está acontecendo bem diante dos nossos olhos e cabe a gente crer ou não.
Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus é viva, verdadeira e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, está apta a discernir a intenção do coração de qualquer um que está aqui, e ela vai se cumprir. E esta mesma palavra diz que estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois no moinho, um será levado, o outro será deixado. Essa mesma palavra diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aqueles que nele está dormindo também ressuscitará. Ante a última trombeta, o soar da última trombeta, com um larido e voz de arcanjo, veremos o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu. Então aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados, para encontrar com o Senhor nos aires. Paulo diz em Coríntios que será como um abrir e fechar de olhos. Essa palavra vai se cumprir. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, pestes e terremotos em vários lugares, doenças sobre todas as partes do mundo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Deus não está apenas mais falando, Ele está mostrando para a gente. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o que Deus irá salvar não é o seu corpo, nem o seu espírito, porque isso aí já tem destino. Deus quer salvar você e a tua alma. Amém? Vamos ficar em pé para orar ao Senhor. E se você tem alguma coisa para dizer para Deus, depois de tudo isso que você ouviu, essa é a sua chance, pois a gente não tem ideia de como será terça-feira, muito menos quarta nem quinta. A gente pressupõe que nós estaremos lá, a gente pressupõe que a gente vai respirar domingo que vem, mas ninguém sabe. Se você tem alguma coisa para dizer para Deus, vamos orar agora e vamos falar com Deus. Feche os teus olhos, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos estar diante de Ti mais uma vez para falar contigo, pois nós acreditamos na Tua palavra, Deus. Nós não seguimos os Teus caminhos porque nos parece uma ideologia boa. Não é isso, Deus. Nós seguimos os Teus caminhos e optamos por Ti, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra. Nós cremos num grande plano de salvação, no projeto de salvação para o homem. Nós cremos na estrada reconstruída pelo sangue do Teu Filho, Deus, que pode nos levar novamente à Tua presença e à eternidade. Por favor, perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes não temos sido aquilo que poderíamos e deveríamos ser. Perdoa por bondade, amor e misericórdia, e nos ajude a estarmos preparados, ó Deus, para encontrar com o Senhor. Que a nossa alma possa viver o gozo e a alegria de estar na eternidade contigo, Deus. Por isso nós pedimos, socorre-nos, para que nós possamos estar preparados para esse grande dia. No nome de Jesus, nos dê entendimento e clareza da Tua palavra, nos dê sede por leitura da Tua palavra, nos dê sede por conhecimento. Por favor, nos ajude, Deus. Sem o Senhor a gente não consegue, mas se o Senhor estiver do nosso lado, certamente esse encontro será real e nós estaremos aí na eternidade contigo. Pedimos a Tua bênção sobre cada um que aqui está, sobre cada família que aqui está, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada filho, sobre cada pai, sobre cada mãe. Toma a nossa casa em Tuas mãos, ó Deus, que a nossa casa seja um lugar de paz. No nome de Jesus, que o nosso lar seja o lugar onde a gente sinta a Tua presença, Pai, para que possamos estar vivos ali louvando o Teu nome. Nós oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você concorda, diga amém.
Diga glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte. Queridos, segunda-feira que vem nós estaremos mais uma vez aqui. O pastor Gelson vai estar mais uma vez aqui, ministrando a palavra. Nós estaremos louvando ao Senhor. Se você puder, e não for muito difícil para você, convide alguém para estar aqui, para ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que mudou a nossa vida pode mudar a vida de outros também, tá bom? Se não for muito constrangedor, fala assim, ó, segunda-feira tem um culto às 20 horas, vai até às 21 horas, não passa, é certinho. Faz uma visita para a gente, diga para alguém isso e deixe o Espírito Santo trabalhar, tá bom? Segunda-feira que vem nós estaremos aqui, nós queremos orar agradecendo. Chamar o William aqui mais uma vez para fazer essa oração de agradecimento por nós, em nome de Jesus. Depois nós iremos para a nossa casa. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Aleluia. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa hora, mais uma vez oramos, glorificando o Seu nome, pelo poder que há no sangue de Jesus, que foi ali no Calvário derramado para perdoar os nossos pecados. Senhor, muitos estão perdidos aí no mundo, sem saber aonde vai, sem saber, meu Deus, por que tanto sofrimento, mas estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor. Sabemos que aqui é um local dedicado a Ti, aonde o Senhor nos torna mais felizes, Senhor, conhecedor da Tua palavra. Senhor, Te adoramos, Senhor, Te agradecemos pelo esse culto realizado nessa noite, porque, meu Deus, aí fora o que tem é escuridão, mas aqui a luz, Senhor, a Tua presença, que o Senhor possa abençoar, que muitos venham a conhecer o Teu nome aqui nesse lugar, e que cada um de nós possa, meu Deus, proclamar o Teu Evangelho eterno, Senhor. Meu Deus, sabemos muito bem que o Senhor tem o melhor para nós, Senhor. Lembrando, Senhor, dos irmãos ali que estão naquela parte ali do mundo, aonde a guerra, não somente ali na Ucrânia, Senhor, mas em todas as partes do mundo, porque, meu Deus, a notícia fala somente dali, mas sabemos que há guerra em todos os locais, Senhor. Por isso que o Senhor possa cobrir os Teus filhos, Senhor, do Teu poder, da Tua proteção, Senhor. Meu Deus, que eles possam clamar, que clamando o Senhor escuta, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor, e que o Senhor possa voltar para levar a Tua igreja. Meu Deus, entregamos esse culto em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos, a paz de Cristo Jesus.